100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 2 de agosto de 2019 e vamos aos destaques do Mix Notícias. PRF de Campos prende 3 despachantes suspeitos de fraudes no Detran do Espírito Santo. Autoridades sanitárias do Rio entram em alerta por surto de sarampo. Petrobras eleva em 3,99% o preço da gasolina nas refinarias e em 3,75% o preço médio do litro do diesel. Empresas estatais têm lucro de 24,6 bilhões de reais no primeiro trimestre. Endividamento de famílias cresce pelo 7º mês seguido. Dólar comercial fecha a mais 0,56% ao dia, cotado a R$ 3,84. Arroba do Boi Gordo segue estável no estado do Rio, cotada a R$ 145 para 30 dias. Saca 50 quilos de açúcar cristal, cotada a R$ 58,24, menos 0,72%. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007. Mix Notícias. Temperatura no momento 18 graus, máxima do dia prevista para 30, sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. No trânsito, no momento, bem movimentado, com grande fluxo de veículos, mas sem retenções, na saída da Campos Farol e bairro da Penha, com acesso a 28 de março. Na Beira Valão, nas imediações do Mercado Municipal e Pontes da Lapa e Leonel Brizola, no sentido centro. Na rotatória próxima ao Shopping Estrada, o fluxo está mais moderado. 28 de março, sentido centro, com intensidade também moderada. E na Saldanha Marinho, da Felipe Web até a Beira Valão, grande concentração de veículos. Na BR-101, no sentido Niterói, a pontos com lentidão próximo à Ponte Rio-Niterói. E o tráfego é normal no restante da rodovia. 100.7 Mix. A Polícia Rodoviária Federal de Campos, em apoio à Operação Replicante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, prendeu na manhã de ontem 3 despachantes por suspeita de fraudes em registros de veículos no Espírito Santo, a partir de inserção de dados e documentos falsos no Detran do Estado. Eles foram presos no centro de Campos, em Macaé e em Bom Jesus do Itabapoana. O Rio de Janeiro entrou em estado de alerta ontem devido ao surto de sarampo no estado vizinho de São Paulo. Além de informar a população, a medida divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde prevê ações como reforço da vacinação em postos de saúde, panfletos com detalhes sobre os sintomas da doença e a importância da imunização para prevenir a contaminação. Estão sendo distribuídos em terminais de transportes públicos e aeroportos do estado. Mix Notícias. A Petrobras elevou em 0,06 centavos por litro o preço médio da gasolina nas suas refinarias. Com a mudança, o valor médio do combustível subiu 3,99%. A alteração foi divulgada no site da companhia nesta quarta-feira, dia 31. Além disso, a estatal também elevou em 0,07 centavos litro o preço médio do diesel. A variação corresponde a uma alta de 3,75%. Empresas estatais federais registraram lucro de 24,6 bilhões no primeiro trimestre de 2019, resultado 57,5% maior que o apurado no mesmo período de 2018. Os números constam no 10º Boletim das Empresas Estatais Federais, divulgado ontem, dia 1º, em Brasília, pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia. Ouça Mix. Mix. O percentual de famílias endividadas no país cresceu para 64,1% em julho deste ano, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. É a 7ª alta consecutiva do indicador. O percentual de endividados, ou seja, de pessoas que têm dívidas em atraso ou não, também cresceu na comparação com julho do ano passado, quando a proporção era de 59,6% das famílias. Nesse tipo de comparação, é a 6ª alta consecutiva. E a produção industrial brasileira registrou em junho uma queda de 0,6% na comparação com maio, segundo divulgou ontem o IBGE. Foi o segundo mês seguido de contração do setor. Em maio, a indústria teve queda de 0,1%. Com os resultados de junho, a indústria brasileira operou em um patamar de 17,9%
abaixo do ponto mais elevado da série histórica, alcançado em maio de 2011. Isso remete ao patamar em que a indústria operava no começo de 2009, destacou o gerente da pesquisa. Mix Notícias. A venda de veículos novos subiu 12% em julho, de acordo com a Associação dos Concessionários, a Fenabrave. A comparação é com o mesmo mês do ano passado. Foram emplacados 243.640 unidades de automóveis comerciais leves, ônibus e caminhões no último mês, contra 217.476 do mesmo período em 2018. Quando comparado com junho deste ano, o crescimento foi de 9%. O número é o segundo melhor até agora, atrás apenas dos resultados de maio. A balança comercial brasileira registrou superávit de 2,293 bilhões de dólares em julho, pior para o mês desde 2014, informou o Ministério da Economia nesta quinta-feira. O dado veio abaixo da expectativa de um saldo positivo de 3,8 bilhões de dólares, conforme pesquisa da Reuters com analistas. No mês, as exportações alcançaram 20,054 bilhões de dólares, ao passo que as importações somaram 17,761 bilhões de dólares. 100.7 Mix. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter suspensa a validade do trecho da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que transferiu para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas. Em janeiro, uma primeira MP que mudava a estrutura ministerial transferia para a pasta da Agricultura a responsabilidade da demarcação de terras indígenas. A proposta, no entanto, foi alterada no Congresso, que levou esta função de volta para a FUNAI, vinculada ao Ministério da Justiça. A estatal Petrobras está estudando uma transferência massiva de funcionários de sua unidade de logística Transpetro, segundo um documento visto pela Reuters, em um sinal de que a companhia deve estar se preparando para mais privatizações de ativos. O Departamento de Recursos Humanos da Petrobras e a Transpetro estão desenvolvendo um plano de ação para a avaliação e possível retorno dos empregados cedidos para sua empresa de origem, segundo o documento, com data de 24 de julho. Mix Notícias. Os governos de Paraguai e Brasil concordaram em tornar sem efeito o acordo sobre energia de Itaipu, assinado em maio, no qual os paraguaios haviam concordado com alterações no tratado que trariam um custo maior para a energia daquele país, confirmou nesta quarta-feira a Reuters o embaixador do Brasil no Paraguai. Partidos de oposição, ajudados por um grupo dissidente do partido do próprio presidente, se preparavam para apresentar o pedido de abertura de um processo de impeachment contra Mário Abdo Benítez por conta do acordo que, segundo parlamentares paraguaios, aumentaria em 200 milhões de dólares o custo da energia para a estatal paraguaia da área. E o governo federal vai ampliar em pouco mais de 7.300 o número de médicos nas áreas mais carentes do país, sendo que 55% dos profissionais serão contratados para atender as regiões Norte e Nordeste. O programa Médicos pelo Brasil, lançado ontem em substituição aos Mais Médicos, define novos critérios para a relocação dos profissionais, considerando locais com maior dificuldade de acesso, transporte ou permanência dos servidores, além do quesito de alta vulnerabilidade. Ao todo, serão 18 mil vagas. O novo programa vai coexistir com o Mais Médicos até o fim dos contratos que estão vigentes. Os médicos que quiserem migrar para o Médicos pelo Brasil também terão que participar do processo seletivo. Ouça Mix. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que a troca de membros da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos aconteceu porque mudou o presidente da República. Agora é o Jair Bolsonaro de direita. Ponto final. Quando eles botavam terrorista lá, ninguém falava nada. Igual mudou a questão ambiental também, disse ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de ontem. A comissão foi criada em 1965, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, para fazer o reconhecimento de desaparecidos em razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 1979.
O presidente Jair Bolsonaro criticou ontem as reuniões que o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, teve com ONGs durante visita ao Brasil. Bolsonaro tinha uma audiência prevista com Le Drian na segunda, dia 29, mas desmarcou horas antes. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que recebeu Le Drian em Brasília, justificou que a reunião do francês com Bolsonaro havia sido cancelada por uma questão de agenda do presidente. Logo após o horário previsto para o término da conversa com Le Drian, Bolsonaro fez uma transmissão por uma rede social enquanto cortava cabelo. Mix Notícias. A Polícia Federal encontrou maços de dinheiro dentro de uma mala e uma carteira de identidade falsa na casa do doleiro Dario Messer, preso na quarta-feira em São Paulo. A carteira tinha o nome de Marcelo de Freiras Batalha. Ao todo, foram encontrados R$56 mil na mala do doleiro. Messer foi detido às 4h40 nos Jardins, bairro Nobre da capital paulista. Segundo a Polícia Federal, ele estava no apartamento de uma amiga. De lá, foi levado para o aeroporto de Congonhas, de onde embarcou para o Rio de Janeiro. O governo federal contestou nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva em Brasília, os dados sobre desmatamento apontados por imagens de satélite usados no monitoramento ambiental pelo INPE, órgão vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Segundo dados do sistema que capta essas imagens de monitoramento ambiental, houve até o dia 26 de julho crescimento de 212% nas áreas desmatadas da Amazônia em relação ao mesmo mês do ano passado. Mix, juntos no melhor mix. E vamos às cotações. Dólar comercial fecha a mais 0,56% ao dia, cotado a R$ 3,84. Fonte Valor Econômico. A arroba do boi gordo segue estável no estado do Rio, cotada a R$ 145 para 30 dias. Fonte Scott Consultoria. Saca 50 quilos de açúcar cristal, cotada a R$ 58,24, menos 0,72%. Fonte CPE Exalc. A lenta recuperação do atual cenário econômico no país não parece ter desanimado os filhos brasileiros. Muito pelo contrário. De acordo com o levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, nas 27 capitais brasileiras, 67% dos consumidores pretendem ir às compras por conta do Dia dos Pais. A taxa representa um aumento de 6 pontos percentuais em relação a 2018. Na prática, isso significa que aproximadamente 105 milhões de pessoas devem comprar presentes para entregar a seus entes queridos no segundo domingo de agosto. Mix Notícias. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito aberto para apurar ofensas e ameaças a ministros do STF, determinou a prorrogação das investigações por mais 180 dias. A decisão é do fim de junho e permite que a apuração continue até o fim deste ano. Aberto em março por decisão de Dias Toffoli, presidente da Corte, o inquérito foi alvo de críticas, inclusive dentro do próprio STF, por ter sido aberto sem participação do Ministério Público. Toffoli argumenta que o regimento interno, que tem força da lei, permite a apuração dentro do tribunal. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem, quinta-feira, a suspensão de procedimentos de investigação da Receita Federal sobre 133 contribuintes, entre os quais o ministro Gilmar Mendes e a advogada Roberta Rangel, mulher do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Além disso, mandou afastar 2 servidores do órgão que atuavam nessa investigação. Mix. O governo estadual do Rio de Janeiro informou ontem que o regime de tributação diferenciado anunciado na última segunda-feira é similar aos que existem em estados vizinhos e não fere o regimento de recuperação fiscal. Destacou que, no caso da cadeia de carne, a valorização do setor passará especificamente pela isenção do ICMS. O benefício é direcionado às operações de saídas de animais vivos, unidades de abate e entrepostos. Será cobrada alíquota de apenas 5% para operações realizadas por estabelecimentos industriais. O período de pesca da tainha nas modalidades cerco-traineira e de emalhe anilhado está encerrado na temporada 2019 na região sudeste, da qual faz parte o estado do Rio de Janeiro.
A medida da Secretaria de Agricultura e Pesca do Governo Federal visa garantir a safra anual e está em vigor desde quarta-feira. A liberação estava garantida desde maio, quando foram publicadas instruções normativas estabelecendo o número máximo de autorizações para a pesca de tainha, critérios e os procedimentos para a concessão de autorização. Mix Notícias. Financiamento de ações para redução do consumo e tratamento de dependência química provocado pelo tabagismo ganhará um reforço importante a partir da vigência do novo imposto para cigarro, cujo projeto tramita no Senado Federal. Ele prevê a criação da CID Tabaco, imposto para importadores e produtores de derivados de tabaco com alíquota de 2,5%. O grande lance para o combate ao tabagismo é que metade do valor arrecadado com a nova contribuição seria transferido para estados, Distrito Federal e municípios, o que pode inibir a fabricação e o consumo do cigarro. Estacionar veículo junto à guia de calçada, meio-fio, rebaixada para acesso de pedestres, bicicletas, cadeirantes e pessoas com qualquer deficiência, mobilidade comprometida ou reduzida, será considerada infração gravíssima de trânsito. A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro e aguarda apenas recebimento de emendas para a Comissão de Direitos Humanos do Senado liberá-la. O texto prevê ainda que a mesma penalidade deve valer para o motorista que estacionar no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, ciclovia ou ciclofaixa. Juntos. O melhor mix. Os trabalhadores dos Correios e Telégrafos decidiram adiar a greve que aconteceria a partir da meia-noite de quarta-feira e dar prazo de 30 dias para tentar construir uma nova proposta de acordo. Eles acataram a orientação da Federação Nacional da Categoria por solicitação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Renato Paiva. Ficou acordada a prorrogação do acordo coletivo de trabalho até 31 de agosto, mas a categoria manteve o estado de greve ao menos até o final deste mês. A exigência do ponto eletrônico pela União ao funcionalismo público já está sendo implementada gradativamente desde 1º de julho, em todo o país. A previsão do Ministério da Economia é que, até julho do ano que vem, 101.318 servidores federais estejam enquadrados no sistema. O Ministério considera essa uma das iniciativas de modernização da administração pública. Vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix FM está aqui apurando as reclamações dos pacientes que estão aqui à espera, à míngua, no novo hospital, que de hospital não tem nada ainda, porque é uma unidade pré-hospitalar. E olha, temos reclamações aqui direto. Além disso, a fila está grande agora para marcação de consulta. Ontem temos relatos de pessoas que chegaram aqui às 7h30 da manhã e até às 8 da noite não conseguiram, foram embora sem a sua marcação. Está em o eletro, está quebrado, né? Segunda-feira a fila chegou até às 9 da noite. O sistema é muito lento. Temos aqui idosos, né, sem local para sentar para aguardar a sua marcação de consulta. Também faltando ortopedista, neurologista e cardiologista. E na sala de curativo sem ar-condicionado. E o que a gente vê aqui, a revolta da população, é que não há uma informação, uma pré-informação do que está para marcar ou não. Ou seja, a pessoa enfrenta uma fila durante o dia todo para chegar no final e não ter a sua especialidade podendo ser marcada. Outra reclamação é que as pessoas sentem saudade do antigo hospital São José, porque eles dizem que com 2 horas eles marcavam. Então, é um hospital novo? Cadê a estrutura? Está faltando tudo na saúde de Campos. Atenção, ex-secretaria de saúde, a população vem sofrendo dos hospitais, a míngua, tá? E a gente vê aqui uma estrutura toda nova, bonita e sem funcionar. Mande seu WhatsApp para Mix Campos, reportagem 99797-1007. Mix, juntos no melhor mix. O Detran RJ anunciou ontem que atenderá amanhã e domingo em postos de vistoria do órgão proprietários de veículos de carga, transporte escolar e coletivo de passageiros com finais de placa 0 a 4, cujo prazo final de licenciamento anual foi 31 de julho. A medida é para facilitar o agendamento prévio. O Detran explica que a vistoria anual, extinta para os carros de passeio no fim de 2018, ainda é exigida para esses veículos. O atendimento especial será realizado nas unidades do órgão no estado.
E agora vamos de esportes. O Brasil terá hoje mais oportunidades de encostar nos líderes do quadro de medalhas. O boxe brasileiro entra em mais 2 disputas de medalha de ouro com Herbert Souza na categoria médio e com Beatriz Ferreira na categoria ligeiro. No badminton, Igor Coelho tenta o inédito ouro no individual. Nos saltos ornamentais, Cauã Pereira e Isaac Souza tentam a primeira medalha para o país na modalidade, nesta edição de Jogos Pan-Americanos. E falando sobre o futebol, ontem o Grêmio venceu o Libertad e vai pegar o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. Já pela Sul-Americana, o Corinthians garantiu a vaga ao vencer o Montevideo Wanderers por 2-1 e vai enfrentar o Fluminense nas quartas de final da competição. E pela próxima rodada do Brasileirão, no sábado, o Fluminense encara o Internacional em jogo às 7 da noite no Maracanã. No domingo, às 4 da tarde, o Botafogo joga contra o Avaí na Ressacada, no mesmo horário em que o Flamengo, também fora de casa, jogará contra o Bahia na Fonte Nova. E o Vasco mandará seu jogo no Kleber Andrade, no Espírito Santo, no domingo, às 7 da noite, contra o CSA. Melhor mix. Juntos no melhor mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está aqui no Parque Saraiva. Não é? O Parque Saraiva que vem sofrendo já há muito tempo com as condições das ruas. Afinal de contas, as ruas aqui estão em barro, né? Não tem nem calçamento direito em toda a extensão. Quanto mais você entra para dentro do bairro, pior fica a situação. E aqui na esquina, Silvino Canela com Amaro Barbosa, nós encontramos água parada aqui. Essa água parada demonstra, né, que não tem escoamento. Sabe por causa de quê? O ralo está totalmente entupido. Os moradores informam também que a rede de esgoto não foi ligada ainda pela Águas do Paraíba. Só é cobrado, logicamente, só a água, mas não tem a rede de esgoto ainda. Ela já existe aqui no bairro, mas não há a ligação. E com isso as fossas acabam transbordando, prejudicando os moradores aqui do Parque Saraiva. Outra observação é que quase todos os moradores têm que caminhar até, né, a avenida principal ali de Goitacazes para pegar sua condução, porque o ônibus não entra aqui, ainda mais com essas ruas, né? Não tem condições de passar aqui os ônibus do Parque Saraiva. Mande seu WhatsApp para Mix Campos, reportagem 99797-1007. Você ouviu Mix Notícias. Mix.